Minha família de propriedade exclusiva de Deus. Vamos analisar algumas passagens inseridas na literatura portuguesa chamada Bíblia, para confirmar uns assuntos bem interessantes para você se fortalecerem no fundamento mais plausível no Evangelho da Graça de Cristo. O assunto é Deus, o Pai dos Espíritos, que somos nós, revestidos de carne. Os membros que moravam em Corinto enfrentavam muitos dos seus problemas que existem no mundo de hoje, como a desunião, os falsos ensinamentos e a imoralidade. Em Corinto aprendem os que Paulo ensinou a esses santos como promover a união, como aprender as coisas de Deus, o papel do corpo físico como um templo para o Espírito, meus queridos. Vejam o que Paulo pergunta a eles acerca do templo e a morada de Deus em nós. Acompanhe comigo no livro 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são membros de vocês mesmos? Isso aqui é uma pergunta a ele, meus queridos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, ou seja, meus queridos amados irmãos, com sua própria carne. Por meio do estudo dos ensinamentos de Paulo, registramos em Corinto, os ajudarão a viver em retidão, apesar da iniquidade que os rodeiam. Vejam só, Paulo escreveu a epístola conhecida como 1 de Coríntios, meus amados, perto do final de sua visita de 3 anos a Éfeso, durante sua terceira missão, que provavelmente terminou em algum momento no meado de 55 e 56 DC. Vamos examinar agora Efésios, capítulo 2, verso 22. Meus amados, Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano na época de Paulo. Olha o que está escrito: em quem vocês também é construídos, juntos para um lugar habitado de Deus, em espírito. Em outras palavras, Deus vive em nós quando Deus afirma: eu andarei neles, eu me moverei neles e também andarei neles. Ou seja, Deus está conosco, Ele anda conosco, Ele se move dentro de nós. Vamos ver algo muito plausível em Romanos. Essa carta, meus queridos, amados irmãos, foi escrita provavelmente na cidade de Corinto, Grécia, enquanto ele estava na casa de Gaio. Capítulo 8, verso 10 e 11. Confira comigo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, a nossa carne está morta para o pecado, mas o Espírito e a vida por causa da justiça, meus queridos. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo, preste bastante atenção, que ressuscitou Cristo dos mortos, habita em você, aquele também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em você. Ou seja, meus queridos, amados irmãos em Cristo, Deus, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Pai dos Espíritos que habita em nós. O Espírito que habita em nós não vem de algum lugar, mas o Espírito que Ele nos deu. Vejam as 3 fases do nosso Espírito. Acompanhe comigo. Primeiro, conciliados, ou seja, pré-existência antes da fundação do mundo. Segundo, destituídos, ou seja, mortos
pelo pecado de Adão. 3. Reconciliados, ou seja, pelo sacrifício de Cristo por nós. Temos duas paternidades. Nosso Pai espiritual, que é o próprio Deus, e o nosso Pai segundo a carne, que é mortal, imperfeito e terreno. Vejam Eclesiastes 12, versos 7. Relatam que o autor desta carta seja Salomão, porque o autor era muito rico e poderoso, meus amados. Vejam uma veracidade que ele descreve. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, nosso Pai Espírito volte para o nosso Pai espiritual, que nos deu. Vejam, meus amados, Deus é o nosso Pai espiritual. Muito obrigado pelos compartilhamentos que temos alcançados. E temos ainda muito mais a alcançar, meus queridos. A próxima mensagem vai ser: o Evangelho da Graça é eterno. Apenas foi esquecido durante milênios. Fique com Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé.